Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje vamos falar sobre o servidor proxy, parte 1. Essa é a primeira parte sobre o assunto. Para realizar a aula é necessário ligar as máquinas Security, File Server e máquina Linux interna do seu appliance. Como objetivos da aula número 9 do curso, vamos falar sobre a introdução ao Web Proxy Squid, conhecer os tipos de proxy, os tipos de ACL, ajustar o firewall para acesso ao proxy, implementar na prática o servidor proxy e configurar a autenticação ao DAP. Então, o que seria o Web Proxy? O Web Proxy, quando a gente fala sobre, vou trabalhar com proxy, é para bloquear a página. O proxy, na verdade, não serve só para isso. O proxy, ele trabalha com a parte de cache e ele contorna essa parte de desperdício de banda nas empresas. Por quê? Uma máquina, que é um cliente, acessa uma página HTML. Essa página, um site na internet, fica gravado no cache da própria máquina. Quando uma segunda máquina vai acessar a mesma página, ela também vai gerar um novo cache. Ou seja, 50 máquinas acessando a mesma página, 50 caches são gerados. E aí você acaba utilizando a banda. Com o Squid, com o proxy, eu posso direcionar todo o acesso na porta 3128. Eu faço essa configuração no meu browser, isso a gente vai ver hoje. E o cache daquele site acessado fica no Squid e não na máquina local. Assim, o acesso fica muito mais rápido. Quando a primeira máquina acessar, por exemplo, um site pesado, mtv.com.br, que tem vídeo, tem um monte de coisa, banner, animação, isso vai ficar no cache do Squid, na máquina, no caso, Security. Quando a segunda máquina acessar, ela vai, no caso, carregar esse cache e a navegação vai ficar mais rápida. Fora isso, eu também consigo trabalhar com bloqueio, gerenciamento, filtro de conteúdo, sites, redes, palavras e assim por diante. Tá? Então, o proxy ele serve para essas duas funções. Proxy manual. Proxy manual, eu tenho um monte de cliente na rede, tenho um servidor proxy, tem internet. Eu consigo trabalhar com cache em disco, cache da memória e também log de acesso. Essa parte é interessante, porque assim, se o seu cliente está passando pelo proxy, você depois consegue gerar um relatório e fazer esse acompanhamento do que aquele cliente, naquela data, naquela hora, estava navegando, em qual site estava navegando. Mesmo que ele troque de máquina, você vai pela autenticação do cliente. Como a gente vai fazer a autenticação do LDAP, dependendo da máquina que ele acessa, ele vai ter que entrar com o nome do usuário e senha. Então vai falar, tal usuário, tal dia, tal hora, de tal máquina, acessou tal site. E se o site for bloqueado, ele aparece lá que o usuário está tentando acessar site bloqueado. Então esse é o proxy manual. Eu preciso configurar em cada browser o IP e a porta do servidor proxy. O proxy transparente, eu não preciso fazer esse tipo de configuração no browser. Aí você fala, mas o browser ele não vai na 3128, o browser vai na 80. Como que você vai forçar o browser ir na 3128? Então, quando você faz um proxy transparente, isso é visto na aula 2, aí com o seu instrutor, na aula síncrona do curso, você vai aprender que uma regra de firewall é implementada para redirecionar um pré-route. Tudo que chega na porta 80 é redirecionado para a porta 3128. Dessa maneira, eu consigo aí um proxy transparente. Bem, então o proxy transparente é o melhor proxy que tem. Tem algumas coisas que o proxy transparente não faz, como autenticação de usuário e acesso de páginas HTTPS. Nesse caso aí não é interessante utilizar. Agora vamos falar da parte principal do Squid. Por que o Squid ele é tão interessante? Devido às ACLs. Eu posso filtrar, como eu tinha comentado no começo da aula, conteúdos na parte de site, posso filtrar também IPs, redes, máquinas e palavras. Então isso eu faço filtro através do controle de listas de acesso. A ACL é uma regra que você define, onde eu posso permitir que uma rede, por exemplo, subrede 1, acesse
a página X e Y e a subrede 2 não acesse. E vice-versa, a subrede 2 acesse a página, no caso, W e a página G e no caso subrede 1 não acessa. Ou seja, são controles, né? Eu posso definir que na hora do almoço está tudo liberado, tudo isso é feito pelo ACL. Tá? Então, uma lista que define quem tem permissão de acesso aos serviços, né? E eu posso também negar. É bem interessante. Vamos falar um pouquinho de alguns tipos. Eu vou dar os exemplos, né? SRC de Search filtra rede e endereço. Então, você pode, por exemplo, filtrar o acesso que tem como origem uma máquina, né? Você fala assim, ó, que aquela máquina do diretor, quando sair dali, eu posso liberar. Tá? Então, eu faço uma CL da origem, que é Search. O time, filtro por hora e dia da semana. Um exemplo que eu dei, você pode criar uma CL que defina que na hora do almoço, né? Então, você vê pelo horário. Que hora é o horário do almoço da empresa? Da meio-dia às 13. Então, dentro desse horário, está tudo liberado. Qualquer site, qualquer coisa você pode acessar. Né? Porque está no almoço. Né? Depois do almoço, aí tudo volta a ser bloqueado conforme as políticas da empresa. O URLPatch Reject, ele filtra filtro de complemento, né? Tem a diferença do URL Reject, que é a palavra, a string que você coloca na caixa do navegador. Tem aquela caixinha para você digitar o endereço. Então, se você digitar, por exemplo, ali, sexo, aí ele já bloqueia. Né? Você pode fazer um bloqueio. Não é interessante você bloquear a palavra, porque tem, por exemplo, sites de sexo e saúde. Né? Eu posso, por exemplo, fazer um filtro de complemento, né? O que você vai colocar como complemento dentro da caixinha. Então, tem o URL Pad Reject para fazer complemento, e o URL Reject para você digitar o conteúdo ali dentro da caixa. O DS Domain filtra uma URL, como por exemplo o domínio completo, wall.com.br. Eu posso definir dentro de uma CL que aquilo será bloqueado, será liberado. Proxy Out a gente vai usar hoje, é para você definir regra quando você está autenticando o Squid numa base LDAP, né, ou numa base, por exemplo, do próprio Samba. O Squid faz isso, ele vai no Samba 3 lá e vê se tem usuários. Ou, no caso, dentro do próprio PAN, no ETC PSWD. O ARP filtra por MAC address. Isso é interessante, porque se você está filtrando por IP e o usuário troca o IP, tudo bem, eu filtro pelo MAC address da máquina que ele está usando. Então, aí eu posso fazer um bloqueio. O MAX.com também é interessante na parte de desempenho, né? Tem muitas conexões, então você pode, por exemplo, definir que na hora do almoço, então você usa o time, né? O máximo de conexões são tantos. Então, é uma estratégia para você definir quantas conexões vão ter na hora do almoço, quantas conexões vão ter um determinado horário, ou pelaquela rede, né? Então, você usa ali o SRC. A ideia é você juntar, né, as ACLs. Combinar elas. O que vem da subrede na hora do almoço vai ter tantas conexões. Então, tem isso aí. E o proto também. Aí você pode definir que os protocolos X, Y, tal, vão ser bloqueados, vão ser liberados. E também pode filtrar pela porta. Isso também é interessante. Então, são tipos que você vai utilizar. Bem, a ACL bloqueia? Não, a ACL não bloqueia. A ACL ela define a regra. O que bloqueia é o HTTP_access. Ele permite ou nega acesso baseado nas ACLs pré-definidos. É utilizado seguindo a Allow ou Deny. Eu não falei sobre ele aqui, né, mas você já tem uma ideia que quando você cria a CL, logo em seguida você vai colocar o quê? O HTTP_access, né? Então ele está dando um exemplo. HTTP_access allow diretor. Aí você deve estar perguntando, o que é diretor? Diretor é o nome de uma ACL, tá? Por exemplo, eu crio aí uma ACL com o nome de diretor que utiliza o tipo SRC. Ele aponta que quem é do IP, vamos colocar o IP do diretor, 192.168.200.100. Então, esse diretor é 192.168.200.100. Então, tudo que for do diretor, allow, ou seja, tudo que vier de lá, ou seja, a máquina do diretor vai acessar a internet, está liberado. Aí eu bloqueio o Facebook no horário do almoço. Isso não é estranho? Tá errado isso. Então, na verdade, ele bloqueia em todos os horários, fora o horário do almoço, menos o horário do almoço. A exclamação indica um sinal de negação, né? Você, no caso, pode ler assim,
acesso negado ao Facebook menos no horário do almoço e não no horário do almoço, tá? E eu também posso colocar a extensão proibida, né? A extensão proibida, você tem uma ACL com um monte de palavras que tem um monte de strings relacionadas a extensões, né? Por exemplo, .exe é um perigo, né? O cara vai lá no e-mail, vai fazer download, vai abrir, vai infectar a máquina, então você coloca um deny. Aí tem a regra de firewall, que eu vou mexer na máquina security. Vou descomentar da linha 1417, falando sobre o LDAP do Samba 4 e falando sobre outras... Cadê aqui? Outras variáveis, né? Então, na máquina security, eu vou abrir o etc firewall rules, vou deixar numerado. Vamos ver aqui. Na verdade, não tem, né, essa diretiva, não tem essa variável. Eu vou ter que colocar aqui aldap samba 4. Aldap samba 4. Ele tem o IP 192.168.240, né? Certo. VPN, LAN, aqui tá certo. Aqui é o 1, né? Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo. Tá. Aí ele pede para fazer essa parte aí. E dá 115 a 133. E depois restartar. 115 firewall. Não é aqui. É no rollers mesmo, pessoal. Nada a ver. É a 115 aqui, ó. Até a 133. Tá. Aí vamos restartar. Service firewall. Restart. Ok. Falou que tem um problema ali no argumento. Vamos ver então o que é. VPN. Vamos ver aqui. VPN, liberar VPN. TCP UDP. FW. Tá errado aqui, tá faltando um. Vamos ver. FW1, né? Aqui faltou. VPN FW1. Pera aí, FW11. É isso que tá faltando aqui. Vamos ver. FW1 aqui. 1 VPN aqui. Aqui também mudou a variável. Mas acho que no script de vocês é só aqui, né? Vai estar ok, deixa eu ver. Tá. Bem, vamos continuar. Muito bem, continuando, vamos falar agora da instalação do Squid, né? Nós vamos instalar o Squid, o Sarge na máquina Security. apt-get install, Squid 3 e Sarge, são esses dois pacotes, certo? E aí ele vai pedir para você acessar o diretório do Squid 3 e fazer um backup do arquivo de configuração. E aí você vai copiar um arquivo pronto, que nós temos aqui no curso, que está dentro do root Squid, o nome dele é squid.conf, para o etc Squid 3. Feito isso, nós vamos abrir esse arquivo para poder explicar, né, as diretivas. Então vamos lá, cd etc Squid 3, mv squid, squid.conf,
dist. Agora eu vou copiar lá do root do squid, squid.conf, para o etc o squid3. Vou abrir agora o arquivo e vamos falar das diretivas. Vou deixar aqui enumerado e também com a sintaxe ativada. Aqui ele fala sobre o HTTP underline port, uma diretiva importante que define o IP do servidor e a porta. Depois tem uma informação relacionada à segurança para você ocultar a versão do Squid quando o usuário acessa um site bloqueado. Ele vai acessar, por exemplo, um site lá que está bloqueado. Aí ele vai falar, ó, o site está bloqueado e embaixo mostra a versão. Aqui o HTTP Supreme Version String, ele consegue ocultar isso. Visible Hostname é o nome que aparece lá embaixo das páginas que são bloqueadas. proxdex.com.br. Aí você tem o tamanho de cache, né, para guardar as páginas na memória. Depois, na 32, a configuração relacionada ao cache dentro do disco, tá? O cache dentro do disco, ele tem o sistema de arquivo UFS, depois a localização, né? Aí a quantidade de subdiretório, o tamanho, no caso, de cache da página, 5 GB, né? Aí quantos diretórios e quantos subdiretórios em cada diretório. Ou seja, você tem 5 GB de cache dentro do disco em vários pool squid. Dentro desse espaço 5 GB, ele vai guardar o cache em vários pedaços. Esses pedaços você encontra aí dentro de 128 diretórios e dentro de cada diretório você encontra 256 subdiretórios. Então tem 256 subdiretórios no primeiro, no segundo, terceiro, até chegar no 128. Aí você tem aquele log de acesso, é por esse log que eu consigo, por exemplo, verificar qual página o usuário X acessou em tal horário. Quando um usuário então acessa a página, ele guarda esse acesso dentro do access.log. Nós vamos ver ainda nessa aula que o Sarge é um projeto que um brasileiro, o Pedro Lineu Urso, ele criou esse projeto onde o log do Squid é analisado e você consegue um relatório de acesso, top 100, acesso por usuário. Então, ele fica aí no varlog Squid 3 Access. Quando uma página é exibida com aquela mensagem de bloqueio, ela aparece num idioma, né? No erro director na linha 39, define qual é o diretório e qual o idioma que ele vai trabalhar. Você pode mudar para japonês, francês, entre outras opções. Depois eu tenho o tamanho do arquivo no cache, né? O máximo, o tamanho máximo de um tamanho de um objeto na memória, 64 KB. Aí eu tenho o tamanho máximo de 700 MB, né? Então eu posso ter, por exemplo, um vídeo que ele carregou no cache do Squid quando um usuário foi acessar. Quando o próximo acessar o mesmo vídeo, ele já carregou por completo, né? Porque ele tem gravado isso na memória. O máximo que ele tem do objeto na memória é de 700. O mínimo seria 0 KB, né? Aí ele tem uma porcentagem de uso do cache mínimo e máximo na parte de swap. Então ele tem swap low 90 e swap high 95, né? Então abaixo de 90, acima de 95, ele faz a utilização do swap. E tem o próprio cache mesmo, aí é o cache que você pode acessar, que é o squid3 cache.log. A autenticação ainda nós vamos ver nessa aula, tá? Ele fala sobre autenticação no ODAP, então não é interessante a gente falar ainda. Depois, sobre ACLs, né? Aí tem ACLs que é do Squid, tá? Ele fala sobre o localhost, fala sobre, cadê aqui, ó, portas SSL. Então, essa parte a gente não vai alterar. O que aparece a mais, que você vai encontrar, por exemplo, se você pegar um arquivo do Squid padrão, você não vai encontrar isso aqui, ó, é isso que a gente colocou para o curso. Ó. ACL, né, que seria uma ACL
uma ACL com nome de rede, ela está usando SRC, apontando para a nossa rede, no caso subrede 1, onde tem a máquina Linux interna, onde tem a máquina Windows, aula do Samba, ACL lista VIP, aí ele, no caso, está definindo dois IPs. Eu vou fazer o seguinte, tem o IP da Linux interna e do Windows, né? Só para testar aqui, que a máquina Linux interna vai estar liberada, mas do Windows vai estar bloqueado. Eu vou deixar apenas da Linux interna. Na aplicação da ACL, ele tem os HTTP Access, né? Você pode ver que ele fala sobre o localhost, portas, né, porta SSL, e ele libera o acesso ao localhost. Na parte das regras para ter efeito nas ACLs que a gente vai ver na aula, por enquanto a gente não tem nada definido. Tá? Por enquanto só está falando sobre ACL, rede, no caso ACL lista VIP. Aqui que eu vou fazer, para a gente poder acessar, é descomentar essas duas aqui. Ó. Tá bom? Então no 85, 86, 112, 113. Depois que eu gravei, eu vou acessar o diretório de Squid, criar um diretório com o nome de ACLs, para poder testar algumas ACLs e a gente vê isso na prática. É interessante você criar suas próprias ACLs conforme a infra da empresa. mkdir ACLs, acesso a ACLs e vou começar. Por exemplo, echo wall.com.br liberados 1.txt liberados 1.txt depois echo terra.com.br liberados 2. Aí eu vou encontrar aqui um IP de uma máquina. Isso aqui é fictício, a gente não tem essa máquina com nome de financeiro, mas você pode definir, por exemplo, que uma máquina que tem esse IP se chama financeiro. Tá? Algumas coisas a gente vai usar, outras não. Olha lá, financeiro. Um outro exemplo é do vendas, uma máquina, por exemplo, né, que ela é usada para vendas, ou da área de vendas. Aí tem o Playboy, que é o endereço, né, playboy.com. Esse playboy.com, ele seria um VIP bloqueados. E tem um endereço que é o VIP, né? Quer dizer que ele pode acessar, que ele é o 200. Então, são só exemplos que você pode criar na parte de ACL. Tá bom. Bem, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir na 85, descomentar as ACLs. Vamos lá. TC Squid 3, né? Olha só. Então, lista VIP. O que vem dessa rede, o 92.200.0, vai cair na ACL rede. O que vier da 192.1.810 vai cair na lista VIP, tá? Na linha 113, 112, 113, está liberado quem é da lista VIP, está bloqueado quem é da rede. Ou seja, o que eu tenho dentro da rede? Duas máquinas, que eu posso acessar o browser. 192.1.810, que é a Linux interna,
Nesse caso aqui, ela vai cair na lista VIP, então ela vai ser liberada. E eu tenho a máquina Windows, desktop Windows, lá 8.1 da aula de samba, que tem o IP 192.168.11. Ela cai na CL rede, então ela vai ser bloqueada, tá? Então é isso que a gente vai ver na prática. Bem, agora eu vou usar o squid-k reconfigure. squid-3-k reconfigure. Toda vez que você mexer numa CL, você usa esse comando, para não precisar reiniciar o squid. E agora, como eu estou usando o squid pela primeira vez, eu vou parar ele. Não é uma prática que você deve fazer. Sempre você usa o squid-k reconfigure quando você alterar uma CL. E o service squid reload quando você alterar alguma configuração referente ao squid e não a CL. Então, mexeu na CL, adicionou novas ou trocou, squid-3-k reconfigure. Alterou definições, por exemplo, de acesso lá no cache, que seja do squid, aí você usa o service squid reload. Por que eu estou parando então? É porque eu estou usando o squid pela primeira vez. E aí, o que eu preciso fazer? Depois que eu instalo no Debian, ele já inicia, né? Então, eu acabei de configurar, tenho que parar ele para usar o squid 3-e. Por quê? Porque numa diretiva lá do squid, a gente definiu a quantidade de 5 GB, 128 diretórios e 256 subdiretórios. Você vai encontrar isso na linha 32. É o cache-dir. Ele precisa criar essa estrutura. Então, eu preciso usar o squid squid 3-e para criar a estrutura de cache. Só que para usar esse comando, o servidor squid deve estar parado. Então, está criando, né? Vamos ver o que ele criou. Var spool squid 3. Olha lá. 128, né? Por exemplo, se eu pego o 00, tem 256. Ok? Aí, depois que tudo estiver pronto, aí eu vou iniciar o squid. Então, é isso que ele está falando aqui, ó, tá? Basicamente, a estrutura de cache. Agora eu vou configurar o meu browser para ver se eu consigo navegar. Como que eu configuro o browser? Vou abrir aqui na máquina interna, aplicativos internet, navegador web, IceWeasel. Aí eu vou no menu, no botãozinho do menu, preferências. Aí tem geral, aba, você vai avançado. Aí tem a subaba rede, configurar a conexão e configurar a configuração manual do proxy. Eu tenho que colocar o IP da máquina security, qual é a porta do proxy. É 3128, é o padrão, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, .dex.com.br são endereços que eu não preciso do proxy. Aí eu vou no OK, fecho, e aí eu vou navegar, por exemplo, no Google, google.com.br. Pergunta, será que ele vai acessar o Google? Bem, na ACL lá, ele está falando que tudo que vier como origem da máquina, no caso aqui, 192.810, né, lista VIP, estava liberado, né? Então, ele tem que conectar no Google, porque eu sou 192.810. Aí eu vou pegar o Windows. Vem aqui no Internet Explorer no Windows. Aí tem aqui ferramentas, opções da internet, conexões, configuração de LAN, usar um servidor proxy, coloco o IP, a porta, não usar para endereço local, ok. E vou tentar acessar o Google. google.com.br. Já tem acesso proibido, né? E ele veio do proxy.
Aí eu vou voltar lá para a configuração do proxy. Vamos abrir dentro do etc squid 3 squid.conf e lá para a linha cadê aqui definição de ACL, para a linha 86 e vou colocar um IP a mais aqui, é o IP lá do servidor 192.168.200.100. Vamos gravar. Aí lembra, mudou uma CL, o que tem que fazer? Squid 3 menos k reconfigure. Tá, aí eu vou voltar lá para a máquina e vou usar o Enter para ver se ele conecta. Minha internet está um pouco lenta. Vamos ver, tal. Guardando aí o acesso, né? Vamos ver se ele consegue carregar. Demorou, hein? Vamos voltar aqui enquanto ele está carregando. Enquanto isso eu posso acompanhar o log, né? var log squid 3 cache. Então na máquina security tem o "-f var log squid 3 cache". Aí ele mostra ali qual é a máquina, dá para ver aqui, né? O que ela está acessando. Eu acho que conseguiu, hein? Carregou, tá bom, legal. Tá, agora a gente vai falar sobre a autenticação ao DAP. Na autenticação ao DAP, eu preciso abrir o arquivo de configuração do Squid na linha 55 e definir como que o Squid vai se autenticar no OLDAP. Slide 17. Só vamos relembrar isso aqui, ó. O Squid que está na máquina security vai apontar para o datacenter que é um OLDAP proxy. Logo, o datacenter que é um OLDAP proxy vai redirecionar a requisição para o Samba 4, que tem um OLDAP, e lá naquele OLDAP tem todos os usuários da empresa Dexter, né? Por exemplo, aquele Brian.ly, está lá. Tá? Então, a partir do momento que eu ativo esse tipo de autenticação, toda vez que eu for no browser, não importa se é no cliente Linux ou Windows, ele vai abrir uma caixinha e perguntar qual é o nome do usuário e senha. Na aula de Samba, não sei se você lembra, a gente autenticou com o Brian.ly, que a primeira senha lá era 123 mudar, depois pediu para trocar a senha. Inclusive eu coloquei uma, não sei se você lembra, que é o For Linux 2015. Só que o 2015 é com shift, então é o arroba, o fecha parênteses, a exclamação e a porcentagem, né? E o L do Linux é em maiúsculo, uma senha mais complexa, né? Então a gente vai fazer esse teste, vai ter que se autenticar assim. Vamos voltar aqui para o slide. Bem, então vamos abrir aí na linha 55. O browser, vou até pedir para você fechar, porque quando voltar, ele vai pedir autenticação. Linha 55, né? É do etc squid 3 squid.conf. Aí eu vou pedir para você descomentar a linha 55, 56, 57 e 58. Nessa autenticação, ele utiliza o alt-parent. Esse alt-parent, no caso, é uma diretiva para fazer a autenticação. Então, ele define qual o tipo de autenticação. Ele é uma autenticação básica, utilizando um programa que está dentro da máquina security. Está em usr-lib squid 3, o nome dele é squid _ldap _out. O nome já está falando tudo, né? Autenticação do Squid utilizando o LDAP. Ele usa a versão 3 do LDAP e aí vem a base, né? A diretiva a flag "-b" para você conectar em qual base. Qual base eu vou conectar? cn igual user dcdex dccon dcbr. Opa, é o LDAP do Samba esse daqui. Aí vem a parte interessante. Quem é o administrador? É o do Samba? Não. É o administrador do LDAP proxy. cmadmin dexter proxy com br é a senha dele. E aqui eu tenho o filtro. O filtro eu vou usar o ID igual porcentagem S.
indicando que eu vou colocar o nome do usuário. E olha que interessante o final. Não é o IP do Samba 4, é o IP do LDAP Proxy. Então a gente conecta no LDAP Proxy que conecta no Samba 4. Aí, no caso, tem os processos, a frase que ele vai mostrar na caixinha quando você for conectar, e quanto tempo ele deixa no cache aí as credenciais. Fora isso, eu tenho que vir aqui na linha 84 e criar uma nova CL. Ela é do tipo Alt, ela vai ter o nome Prox Alt e você tem que colocar a opção Required, quer dizer que a autenticação é requerida. E na parte de HTTP Access, antes de qualquer HTTP Access, você tem que colocar o seguinte, ó, ele vai bloquear quem não estiver no Alt, né? Quem autenticar, beleza. Agora, essa exclamação, né, tá falando que não. Quem não passou pela autenticação vai ser bloqueado. Aí eu vou gravar. Depois que eu... então, essas diretivas estão aqui, tá? A CL Alt Prox, né, como primeira, e a primeira regra de acesso. Aí depois eu uso o comando squid-k, squid3-k reconfigure, e vem a pergunta, mas e aí, funcionou? Então, vamos testar. Primeiro no Linux, né? Eu venho aqui no navegador. Não aconteceu nada. Tá, vamos acessar um endereço. www.google.com.br. Olha lá a caixinha, tá? Aí eu tenho que colocar o nome do usuário. Então vamos colocar aí, ó, Brian.lee, a senha for Linux 2015. Beleza. Tá carregando, né? Vamos ver agora aqui, fechar. Olha lá, já foi. Eu tentei, no caso, fechar a página. Já abriu, ó, já abriu a caixinha, tá? Usuários que ainda não se autenticaram. Por exemplo, usuário helpdesk, a senha era 123, mudar. Não, ele tem que se autenticar para depois a senha ficar aquela senha definida, né? No caso, o Brian Lee já se autenticou. Brian.lee, a senha for Linux 2015. Aí ele vai, tá bom? Tá carregando aí, ó, se autenticou. Memorizei senha. E vamos falar agora também, nessa aula, aproveitando, do Sarge. Eu tinha falado para vocês que foi um brasileiro que criou, né? Ele é um programa, um projeto, que analisa aqueles logs de acesso que eu mostrei ali no Tail, né? Fazendo isso, essa análise, ele gera um relatório e a gente vai poder, por exemplo, verificar, hoje, né, a gente fez esse teste, páginas que foram bloqueadas, páginas que foram liberadas, qual horário, qual máquina, qual usuário. Então vamos fazer essa implementação. Na máquina Security, vou acessar o diretório do Sarge, fazer aí um backup, né, da sua configuração e depois copiar um arquivo pronto lá do root, né, que é no Squid Sarge, para o diretório do Sarge. E abrir um outro arquivo chamado Sarge Report para mudar onde que ele vai gerar os logs. A gente vai colocar HTML out para etc Sarge Reports. Então vamos lá. Primeira coisa, cd etc sarge mvsarge.conf para sarge.conf.dist. Vamos copiar lá do root do squid o sarge para o etc sarge. Feito isso, vou abrir o sarge-report. Na linha 3 HTML out, eu vou apontar etc sarge reports. etc
reports. Beleza. Aí vamos gravar. E aí, fechar aqui, né? Ah, não, é que ainda eu vou... Ah, tudo bem. Depois eu vou acessar um endereço. Vou ver o seguinte. O Sarge, quando você instala ele, ele gera os relatórios que todos os dias são... Desculpa, relatório não. Ele gera um script que todos os dias são executados. Você pode ver isso dentro do Chrome. Né? Por exemplo, ls-r etc cron asterisco. Aqui, ó. Certo? Não, peraí. Ah, não, tá aqui, ó. Dale, Sarge. Todos os dias ele executa esse Sarge aqui. Vamos ver o que é isso. etc cron.dale Sarge. Olha lá, é um comando para gerar os relatórios, né, todos os dias. Só que tem um problema. Nós ainda estamos no mesmo dia que foi instalado ele. Eu teria que esperar até amanhã para ver esse relatório. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa parte é interessante. Ó. O tempo mínimo para a geração de relatório é 1 dia. Portanto, será necessário alterar a data do sistema para amanhã e depois executar. É como já estivesse no outro dia, ele já executasse o comando. O comando é só colocar a localização do script, etc cron.dale/sarge. Só que antes, que dia é hoje? Nessa data aqui, aí você faz na data que você está assistindo a aula. Olha lá, 24 de março, né? Então, vou usar o comando date-s 2015-03 25 19 e 25. Pronto, já estou na quarta-feira. Aí etc cron.dale sarge. Beleza, já gerou. Aí eu posso acessar o diretório do TC Sarge Reports e ver os relatórios. Cadê eles? Ó, tá ali em Day, ó. Eles estão aí, ó. Tá? 2015, tá vendo? Ó. Isso que é legal, ó. Inclusive tem o nome de quem acessou, a máquina, as máquinas que acessaram, a autenticação quando falhou, né? Os endereços bloqueados, né? Aí eu tenho um filtro por usuários, por sites, top site. Bem interessante. Tá, mas eu quero ver isso no browser. Como que eu faço? Então, nós não temos um servidor web na máquina security. Então, eu vou enviar isso lá pro web server interno. Deixa eu ver como vai ser o comando. etc sarge reports, né? Então, eu vou usar o scp-r etc sarge reports para suporte, que eu só posso chegar lá com suporte, tá? 192.168.230. Yes. Esperar, né? Tal. Aí coloca a senha, aí ele vai lá para o web server interno. Aí no web server interno eu vou poder acessar for Linux. Já no web server interno, eu vou copiar o que está no home support report por var www.html. Home support reports. É isso? É isso mesmo. É para var www.html. Então, se você listar o var www.html, tá lá o reports. Agora você salga httpd sites. E aqui tem aquelas configurações de virtual host que a gente já viu no curso, né? Vou criar uma com o nome de Sarge. Então, ela já está pronta em root sarge, sarge.conf. Vou copiar para onde eu estou. Vamos ver o conteúdo dela? Olha lá, é um virtual host falando que você pode acessar o sarge.dex.com.br para ver os relatórios.
o documento root no var www.html reports, né, que eu acabei de gerar o relatório. Feito isso, eu vou restartar, né, systemctl, restart httpd, né, na verdade, para restartar o Apache na máquina web server interno. E aí eu vou acessar o sarge.dex.com.br para ver se eu consigo encontrar esses relatórios, né? Aí eu tenho do dia, né? Ó, do dia, vamos ver. Eu tenho dia 24, né? Dia 24, eu quero saber sobre... Cadê aqui, ó? O Brian Lee. Olha o que ele acessou. Certo? Tem até o tempo que ele ficou lá. E a máquina 11. Máquina 11 acessou esses endereços. Beleza. Aí eu tenho o seguinte. Autenticações que falharam. Ó, autenticação. Tem a data quando ele tentou acessar tal site. Né? Tá pequeno, né? Agora ficou melhor. Deny. Acessos que foram bloqueados. A máquina 11 tentou acessar esses endereços. Que mais? Sites e usuários. O site, qual usuário, qual máquina. E também top sites que foram mais acessados. Tá? Quantas conexões. Bem interessante. Você consegue ter um relatório completo. Aí os próximos passos, né? Essa primeira parte de Squid terminou. É você executar as tarefas do Practic Lab, resolver um desafio da Plant Lab e responder as questões do teste de conhecimento. Por enquanto é isso. Obrigado por participar da aula e até a próxima.